Olá, amigos do Proseando nas Gerais, começando mais um programa e hoje recebendo uma convidada muito especial. Olha que faz tempo que eu quero trazer ela para cá e dessa vez consegui. Nós vamos conversar hoje com a doutora Príscila Bernardina Miranda Soares. Doutora Príscila, para ficar mais curtinho, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada a você, Denis, estou extremamente feliz de estar aqui e eu tenho certeza que vai ser muito agradável o nosso bate-papo. Com certeza, tem muito bate-papo, muita história para a gente conversar, vocês vão conhecer a Associação Presente, desde a semente até essa árvore frondosa que ela se tornou hoje, mas muita gente às vezes fica naquela dúvida, a pessoa se torna tão conhecida em Montes Claros e muitas vezes não é daqui. Você é Montes Clarense, nascida e criada? Eu nasci em Montes Claros, tenho orgulho de ser Montes Clarense, né? Na realidade, eu sou filha do Jair Miranda e da Inês Miranda, com muito orgulho, tenho um orgulho imenso de ser filha deles. E tenho 2 irmãos, sou a irmã do meio, meu irmão mais velho é o Pávilo e meu irmão mais novo é o Paul. Sim, o Paul que a gente conhece também, né? Pessoal, gente boa aí da cidade, gente muito conhecida. Pávilo também já vai vir para sentar com a gente aqui, vamos bater papo em breve. Conhecendo essa galera, gente boa, como é que foi assim sua infância? Os pais eram daquele tipo que ficava ali com a asa em cima ou deixavam vocês brincar à vontade? Nós tivemos uma infância muito feliz, né? Na realidade, éramos os 3, mas eu e o Pablo temos uma idade muito próxima, 1 ano e meio de diferença, e o Paul foram 10 anos de diferença. Então, nós estudávamos na mesma escola, final de semana íamos para a fazenda com o papai e a mamãe, adorava andar a cavalo, adorava brincar de amarelinha. É mesmo, fazenda, gostava de Amava, mexer com os sempre animais, gostei. terra. A minha raiz é de fazenda, é da terra, né? Aliás, da terra, a gente vem da terra e volta para a terra. Então, que bom a gente ter essa familiaridade, porque a vida é muito finita, é muito rápida e a gente precisa estar muito familiar que a morte faz parte da vida e que hoje o chão que eu piso amanhã vai ser o teto da minha carcaça. Então, eu tenho que estar muito bem familiarizada com a questão da terra, né? Sim, está entrosada. É verdade. E eu tinha muita alegria de ir para a fazenda nos finais de semana. Nossos pais gostavam muito de que levássemos os amigos. Então, assim, eu sonhava com os finais de semana em fazenda, com cavalo, com curral, mas sempre gostei muito de estudar, né? E a minha mãe sempre teve uma postura muito de cobrar o estudo de nós 3. Imagino que era daquelas que você estava assim, do lado da professora, né? Lá na frente. Eu gostava, assim, depende, né? Assim, tinha professores que eu adorava sentar na primeira cadeira, mas também tinham professores que eu também sentava na última fila, né? Então, ia para a cozinha. Eu não era a primeira aluna da sala, eu sempre fui muito questionadora, sempre fui muito de perguntar o para quê das coisas, né? Mas, assim, falar que eu era nerd, que eu era a melhor aluna, estava entre as melhores alunas, né? Mas eu não tinha aquela preocupação de ser A em tudo, de ser perfeita em tudo, embora isso era uma consequência, né? Sempre gostei muito de estudar, sempre tive muita responsabilidade, né? E a minha mãe, à medida que eu fui crescendo, ela sempre me passou a importância e o orgulho que ela tinha das minhas conquistas em função dos estudos. E as amizades, geralmente na escola, que elas se consolidam, né? Você hoje tornou-se essa médica conhecida, ainda mantém amizades lá daquela época da escola? Muitas amizades, e vou te falar uma coisa, Denis, são as amizades depois de Deus, da família e dos amigos, realmente são os amigos que também nos sustentam, né? Esse tríplice de amor, esses laços de amor que representam a família, que representam a nossa devoção a Deus, o para que estamos aqui, o nosso propósito de vida. Mas a amizade, uma amizade verdadeira, uma amizade sem interesse, uma amizade que realmente eu estou com você porque me preocupo com você, porque me faz bem estar com você. Estar feliz com a alegria do outro é algo realmente muito precioso. E a gente precisa cultivar, porque isso é um presente do céu. Com certeza. Amigas, fiquem felizes, porque aqui, ó, vamos citar nome não para não esquecer ninguém, mas a partir do momento que você entrou na fase de adolescência, você já tinha alguma coisa na cabeça, tipo, eu quero ser isso ou aquilo quando crescer?
Quando eu era criança e a gente brincava muito na fazenda e eram muitos amigos, nós íamos muito nas fazendas dos amigos do papai e da mamãe, eles recebiam amigos também, então a gente sempre tinha um volume de crianças da nossa idade muito grande. Eu amava brincar de detetive. Então, eu achava que eu ia ser uma detetive. Daí não era questionadora, tá vendo? E depois eu tive uma paixão por um tempo pelo avião, então eu achei que eu ia ser aeromoça. Aeromoça. Quando era criança. Gostava de ir para os ares. Acho que essa coisa do voar, né, de conquistar novos lugares, novos espaços, tem todo um sentido, né, uma simbologia por trás disso. Uhum. Mas eu, quando já adolescente, eu frequentava o grupo de oração da catedral. Uhum. Sempre gostei muito do grupo de oração, sempre gostei muito de rezar, sempre gostei muito de ter acesso à palavra de Deus. E eu ia muito em eventos em Montes Claros, fora de Montes Claros, onde tinham essas pregações. Desde cedo eu fui convidada pelos padres para dar palestra, né, da minha visão enquanto jovem, enquanto adolescente, do que Deus era para mim, do que representava naquele momento da minha vida. Isso era seu ou herdou dos pais que eu acho levaram? Que um pouco do meu pai, da minha mãe, eles são muito católicos, mas a mamãe fala que em mim isso manifestou de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais forte, né? Mais fortalecida. E eu amava participar de eventos religiosos, cheguei a pensar em ser freira. Não é mesmo? Aí, ó, novidade que você não sabia. E foram momentos muito felizes da minha vida. Eu acho que passei uma infância, uma adolescência muito saudável, uma juventude muito interessante, no sentido de me preocupar sempre com o outro. Uhum. E isso também eu aprendi com a minha mãe, porque a minha mãe ia nos asilos, ela gostava de maquiar as velhinhas, ela gostava de dar banho, de pôr meia nos pés. Uhum. Então, desde pequena, eu ia com a minha mãe aos domingos no asilo. Às vezes passávamos de carro, ela via uma pessoa no chão e ela voltava, trazia um cobertor. Então, assim, eu sempre tive esse olhar aberto para o servir, né? Essa preocupação de que eu não posso olhar para o meu próprio umbigo, porque isso não vai me trazer felicidade, né? Sim. Aliás, a felicidade, ela está ligada intrinsecamente à questão da partilha. Sim. O ser humano só é feliz quando ele partilha aquilo que ele é, aquilo que ele tem, os talentos que ele tem, né? Os presentes que Deus dá. Porque quando a gente volta para Deus, a gente devolve tudo aquilo que a gente ganhou para fazer que a evolução humana nossa aconteça aqui mesmo. Mas eu me lembro, Denis, que quando eu era jovem e fazendo palestras, eu fui convidada a participar de um grupo chamado Pastoral da Saúde. Uhum. E foi a primeira vez que eu me adentrei a um hospital. E foi muito impactante para mim. Quando eu cheguei no hospital, eu senti algo diferente, né? E pegar na mão das pessoas que estavam acamadas, conversar com os doentes, ler a palavra de Deus para eles. Isso me trazia uma satisfação muito grande. E ali sim eu comecei a construir dentro de mim o porquê não ser médica, né? Por que não fazer algo no sentido de, na assistência, eu conseguir minimizar o sofrimento de alguém? Então foi aí o meu primeiro start, foi participando de uma pastoral da saúde. Olha que bacana. Inclusive, um parênteses, desculpa, seu Jair, mas sua mãe é uma pessoa fantástica, ela espetacular. Falou em maquiar as velhinhas, ela está sempre muito bem produzida. Ela é linda. Linda, ela muito bonita, gente boa pra caramba. E uma pessoa muito alegre, né? Mamãe é muito alto astral, mamãe tem muita energia. Então eu falo que eu herdei, sou muito privilegiada de ter o pai e a mãe que eu tenho, mas eu falo que eu herdei a unção do meu pai e a energia da minha mãe, né? Eu não herdei a beleza, mamãe, mas herdei a energia. Há controvérsias. Mas é interessante. Inclusive eu falei com ela que um dia eu ainda vou trazer ela aqui também. Nossa. Eu vou bater um papo com ela. Nós vamos conversar aqui, que ela é muito gente boa. Eu gosto muito dela. A partir desse momento que despertou isso, você começou, estudiosa que só ela, você imaginar o currículo e estuda até hoje, você não acredita. Você já começou a direcionar, então, para esse seu lado? Você teve algum emprego ainda adolescente antes? Não, eu não tive nenhum emprego. Na realidade, eu me dediquei só aos estudos mesmo.
Entrei na faculdade muito nova, eu não tinha 17 anos quando entrei na faculdade. Muito né? nova. E na época era faculdade de medicina. Eu havia passado em Diamantina, havia passado em Belo Horizonte, mas os meus pais me pediram que ficasse em Montes Claros, né? Em função da minha idade, da nossa proximidade, nós éramos muito ligados. E acabei ficando em Montes Claros para fazer a faculdade de medicina. Na época ainda não era Unimontes quando começou. Sim. E tenho muito orgulho da minha decisão de ter ficado. Primeiro, porque eu amo a minha terra. E segundo, eu fiz uma excelente faculdade, né? Tenho colegas até hoje que são médicos em Montes Claros. Tem médicos que são conceituados no país inteiro. Realmente, assim, nós tivemos uma base muito boa e era de muito estudo, era de muita cumplicidade, de muita investigação, né? De buscar muita ciência. E até o final da faculdade eu ainda não sabia qual especialidade seguir. Havia muita dúvida, Denis, porque eu nasci pelas mãos de Maria de Jesus Rameta. Sim. E tio Rameta. E o tia Maria e tio Rameta foram as pessoas que me inspiraram a ser médica. Né? Porque como os meus pais eram muito próximos deles, a gente ia muito à casa deles. E às vezes nós estávamos juntos e tia Maria recebia um telefonema porque ela precisava fazer um parto na Santa Casa. Saía correndo. Ela saía com a cara muito boa, muito feliz, porque era a missão dela. E aquilo me encantava. Como assim? Ela sai 11 horas da noite, ela larga sai... todo mundo aqui. E vai feliz, né? Eu quero fazer isso, né? Então, assim... Todo mundo sabe disso, né? O que me inspirou a ser médica foi a doutora Maria de Jesus Rameta, e eu tenho muito orgulho da história dela e da história que eu construí com ela, né? Sim. E ela continua sendo a minha tia. Acabou virando colega, né? Viramos colega, eu fui paciente dela, né? Hoje eu cuido dela um pouquinho, mas na realidade nós temos uma parceria muito bonita, uma cumplicidade. É minha tia mais querida. Esse período de faculdade, geralmente, exige, lógico, a medicina, muitos estudos, muita dedicação, mas, especialmente até na área de medicina, deve ter muita história interessante, jovem, no meio de muitos jovens em estudo e conhecendo a tão falada sala de anatomia. Alguma história que você lembra, sua ou de algum colega, assim, nesse período de faculdade, esses 5 anos hoje eu aí? vejo, né, tem muitos alunos que me acompanham hoje, né? Hoje tem várias ligas, tem o pessoal da residência de geriatria, mas hoje eu vejo as pessoas comentando, né, como elas lidam com a questão da anatomia, e eu sempre tive uma preocupação muito grande em respeitarmos o corpo de alguém que estava ali para nos servir, para que pudéssemos aprender e usar a medicina a favor de alguém. Então, assim, eu sempre entrei na sala de anatomia entendendo que eu estava entrando num lugar sagrado. E essa sacralidade, ela precisa realmente ser perpetuada no sentido do respeito, porque quando a gente morre, as pessoas não colocam você dentro de um saco plástico, porque você só virou matéria, coloca na porta da sua casa para o lixo buscar. Sim. As pessoas, quando você morre, as pessoas vivem um ritual, né? Um ritual onde você é velado, onde você é dignificado, onde existe um tempo para que as pessoas que construíram a sua história, o seu laço de amor, estejam com você para ser despedida final. Todo o processo do enterro, do sepultamento, né? O luto imediato. Então, eu penso que o respeito a esse sagrado, ele cabe em qualquer lugar. Então, a minha visão, a minha postura e da minha turma também, sempre foi de muito respeito e gratidão àquele corpo que estava ali. Então, eu sempre tinha um cuidado de colocar um paninho no rostinho da pessoa, né? E a gente trabalhar com muito respeito. E eu sempre agradecendo muito. Olha, obrigada por você estar nos ajudando. Realmente eu costumo falar com quem não está, inclusive, nessa área, porque realmente a utilização desses corpos ali é fundamental para que você tenha condições de exercer a sua profissão, né? Então, apesar de haver história, gente que desmaia, que não se acostuma com o cheiro do formol e tudo mais, mas realmente é um lugar de se respeitar. Né? Com certeza, não tenho dúvida disso. E da mesma forma que a doutora Priscila entrou cedo na faculdade, casou-se cedo também.
Eu casei com 25 anos de idade. 25 anos. Eu casei com meu primeiro namorado, sou muito feliz com ele, graças a Deus. O Jarbas, temos 2 filhos, né, a Rafa e o Vi. E fico muito agradecida a Deus também pelos encontros de alma, né? Porque uma família... Quem tem uma família tem um tesouro, Denis. Então, felizes as pessoas que entendem, respeitam, buscam e cultivam realmente o bem-estar de todos os membros da sua família, que buscam momentos de alegria para celebrar, de celebração mesmo, e também que nos momentos difíceis, essas pessoas, né, como todos nós que precisamos dos pais, do marido, dos filhos, dos irmãos, a gente possa também receber esse apoio, esse acolhimento, porque as noites traiçoeiras, os desafios, as perdas, os lutos, isso vem para todos nós. Verdade. E família é tudo. Quem tem família tem o maior tesouro de Deus. Então, realmente, eu sou muito grata à família que Deus me proporcionou que eu tivesse, ao meu companheiro, né, de viagem, né, aos meus filhos, que são uma razão de uma alegria profunda. Todas as mães e os pais entendem que filhos são bênçãos na nossa vida, né? E temos que sermos gratos assim imensamente a Deus pela oportunidade, porque os filhos nos ensinam a evoluir. Você só tem noção, dimensão do que realmente é o amor quando você é mãe ou pai. Porque você deixa de ser o Denis para ser o pai. Exato. Né? Como chamam seus filhos? Vitor. Vitor, para ser o pai do Vitor. Isso. Então, o que acontece? Para o Vitor, você não tem noite cansada. Não. Para o Vitor, se você estiver deitado e ele falar, pai, eu estou com vontade de comer aquele macarrão que só você faz, você levanta imediatamente e vai fazer para o seu filho. Então, os filhos nos trazem a oportunidade de rompermos barreiras, de construirmos pontes com o mundo, de nos conectarmos com a modernidade, com a tecnologia, com a alegria, com músicas diferentes da nossa época, não é verdade? E isso nos traz a percepção de que estamos vivos. E pertencer ao mundo dos vivos é muito bom, porque nós temos metas, projetos, a alegria de viver, né? E quando nós agradecemos a vida, o tempo que nos é dado, quanto mais agradecemos, mais nós abençoamos a vida de alguém. Verdade. Porque a felicidade, ela contagia. A generosidade, ela traz uma proporção que gera generosidade. Engraçado, você falou de música, a gente já está indo para um intervalo comercial, mas antes desse intervalo, você era do tipo pé de valsa, gostava de dançar, chacoalhar o esqueleto? Não, mas eu gostava de tocar piano. Eu já fiz eu já fiz um recital no conservatório, fiz sozinha e fiz a 4 mãos. Eu sempre gostei de música e gostei de piano, então eu adorava, fiz piano há muito tempo. Mas depois que eu entrei para a faculdade de medicina, eu fiz uma escolha, né? Eu tinha que me dedicar e hoje eu demoro para conseguir pegar uma música de ouvido, eu fico, cadê a partitura, né? Então tem muitos anos que eu não toco, mas uma das coisas bonitas da minha infância e da minha adolescência é que eu era uma pianista, né? E uma pianista muito pequena, muito simples, daqui de Montes Claros, mas que conseguiu dar um recital no conservatório, né? Não é para qualquer um. Então eu tenho orgulho dessa lembrança também. Maravilha. A gente vai para o intervalinho rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a pianista, ou melhor, doutora Príscila, com muito mais história para a gente conversar. Segura aí.